diferente, né? A gente tem que puxar isso nela, né? A gente tem que falar, Pedrinho, o que você podia ter feito de diferente, né? Você percebeu que quando você ficou bravo e bateu no amigo, você não conseguiu o que você queria no final, né? Você percebeu que você, em vez de chorar, você podia ter pedido para o professor o que você queria, né? Então, a nossa função como adultos é de mediar esse processo. Mesmo que a gente saiba que a criança não vai conseguir fazer isso completamente, né? É muito importante que a gente ainda incentive isso, né? Camila, o que você acha? Inclusive, vi que tem uma mãe aqui no chat que está falando que tem um filho de 7 anos. Olha ela ali. E queria uma indicação de como lidar com isso, né? Antes de, a primeira poda neuronal é com que idade mesmo? Estão perguntando ali. Na faixa dos 5 anos de idade, a primeira. E a segunda vai acontecer entre 11 e 12 anos de idade. Eu estava pensando aqui, na medida que vocês estavam falando, realmente como a educação emocional para a criança ela é de extrema importância, né? Como a Giovana falou, né? Eu trabalho bastante com educação emocional, tenho vários grupos para pais, para profissionais, porque eu realmente vejo isso como um ponto fundamental para esse ensino de autorregulação, né? Porque a autorregulação nada mais é a nossa habilidade de manejar, né, comportamentos e emoções diante das demandas da situação. Então a gente pensa, né, que é uma coisa só, né, mas é um conjunto de habilidades que a gente precisa desenvolver para conseguir se autorregular, né? Então a gente precisa conseguir resistir, né, às nossas reações emocionais intensas frente a situações desagradáveis, isso é autorregulação. Se acalmar quando a gente fica chateado, também é autorregulação. Também quando a gente tem que ajustar a nossa expectativa, então quando uma coisa não sai da maneira que a gente espera, ou, né, tantas coisas são imprevisíveis, a gente poder ajustar a nossa expectativa faz parte do processo de autorregulação também. Também enfrentar as frustrações sem explosões emocionais, né, sem a gente explodir. Então, é um conjunto de habilidades. E enquanto pais, nós temos que ensinar a criança, né? Nós somos os primeiros responsáveis por esse processo tão fundamental, né? Que é o processo da autorregulação. Então, não é uma coisa única, mas é um processo de várias habilidades que a gente tem que, como vocês falaram, tem, claro, as questões do cérebro e como isso interfere, né? Às vezes em comportamentos impulsivos, em não conseguir escolher naquele momento o melhor comportamento, mas não é por isso que a gente não tem que ensinar. É um processo educativo também que começa em casa. E como que você eu ia falar, ouvi que eu tenho 0 pontos em autorregulação emocional. Todos os exemplos que a Camila deu. 0. Eu me encaixo. 0 tolerância à frustração, 0 saber lidar com críticas, 0, assim, eu fico presa em pensamentos negativos por muito tempo. Mas sabe por quê, Camila? Eu fico pensando o quanto a gente não teve educação, o quanto educação socioemocional é uma coisa dessa geração, né? Eu não tive, eu nunca ouvi falar na minha infância educação socioemocional e ela sendo incorporada ali dentro do currículo escolar. Nunca vi isso, né? E o quanto para os pais, eu fico imaginando, o quanto é difícil para os pais e para nós terapeutas também, né? Claro. O quanto é difícil a gente aprender isso numa fase da vida onde, né, algumas coisas importantes já passaram, né? Já aconteceram. Sim, eu acho, né, que isso é um privilégio que as crianças têm hoje, né, de crescerem nesse ambiente em que se valoriza as emoções, em que ela é valorizada como indivíduo, que elas têm esse apoio na escola, que isso é falado, né, os terapeutas se preocupam com isso hoje, a sociedade como um todo fala muito em inteligência emocional, desenvolvimento de habilidades socioemocionais, mas sim, é um desafio para nós, enquanto pais e enquanto terapeutas, porque muitos de nós não recebemos esse ensino, né? Então também é novo. E com certeza a autorregulação da criança também parte da nossa autorregulação, né? Porque em muitas situações a emoção da criança desencadeia em nós reações emocionais intensas também. E como a gente maneja a nossa emoção já vai dar um modelo para a criança também do que fazer com a emoção dela. Aqui alguém está comentando aqui, né? Exatamente. Nossa geração tiveram famílias de muitos filhos. O mais velho que criava o mais novo,
Ela falou que não se recorda jamais da mãe dela brincando com ela, né? Ou se preocupando, acho que com essa questão, né? Sobre o desenvolvimento emocional, né? Emocional. E acho que era muito isso, né? Criança não tem emoção, né? Não que não tem emoção, mas não era visto dessa forma. Ou tem a tendência a achar que criança não sofre, que criança isso. é criança e ela tá sempre feliz, né? Pelo menos eu entendi assim, que meus pais achavam isso, porque eu lembro que quando eu era criança eu reclamava muito de dor de cabeça, mas não era uma dor de cabeça emocional, assim, tinha a raiz na ansiedade pura. Mas imagina, meu pai falava que não, criança não tem dor de cabeça. Que dor de cabeça que nada. Você é criança, né? Sua vida é só brincar. E um desafio que a gente tem, às vezes, no consultório, né, é justamente isso. O pai chega com uma queixa em relação ao comportamento da criança e você vai puxar para esse lado emocional, né? Então, conversa com o teu filho sobre as emoções dele, conversa sobre o que é essa tristeza, sobre o que é essa raiva. Mas não, eu quero falar sobre a birra que ele tá fazendo. Eu não vou ficar conversando sobre os sentimentos dele, né? Esse comportamento que ele tá tendo que é errado, e eu não fui criado dessa forma, eu fui criado disciplinado, né? Eu fui criado numa disciplina rígida. Então eu vou repetir isso com meu filho, mas às vezes a gente não tá percebendo que esse comportamento tem justamente a ver com essa emoção que não tá sendo reconhecida e não se sabe como lidar com ela, né? Exatamente. Porque Eu o acho muito comportamento... desculpa, Priscila, fala. Não, pode falar. Não, só ia falar que no final das contas, né, o comportamento nada mais é do que a expressão da emoção. Perfeito. Exatamente. Não, eu acho muito legal pensar no que essa mãe colocou, que não se lembra da sua mãe brincando com ela, porque essa autorregulação, às vezes a gente pensa no sentido da palavra, né, de uma forma um pouco mais rígida, mas na verdade vem justamente na brincadeira, né? Vem de uma forma leve e vem muito melhor, né? A gente consegue trabalhar de uma forma muito melhor, assim, pela brincadeira e pela ludicidade e tudo mais com a criança. Brincadeira é trabalho sério para criança, né? Com certeza. Muito. É o trabalho ela da elabora criança. muita coisa, né? Pelo brincar. Mas aí eu acho que entra numa coisa que é bem importante, já que a gente, né, entrou nesse tema falando um pouquinho dos pais. O que eu percebo, assim? Eu vejo que os pais, muitas vezes, se a criança chora, ou se a criança ela tá muito irritada, ou né, principalmente diante de uma frustração, ou hora de ir embora, hora de sair, que é o que eu vejo, né, no consultório, e ela chora, ele fala, para de chorar. Ou às vezes alguns até dão uma palmadinha no bumbum. E é isso que eu não sei o que você acha aí, Camila, que daí a gente já tá entrando na questão das estratégias, né? Porque assim, eu acho que a gente não pode tirar uma coisa da criança e não colocar outra no lugar, né? Porque daí como é que a criança, ela vai parar de chorar e aí ela vai fazer o quê? Como é que ela controla isso? O que é que eu tô oferecendo de, né, ferramenta substituta aí para ela elaborar melhor toda essa situação, né? Exatamente. Uma das coisas, né? Eu acho que é bem isso, a negação da emoção da criança, né? Que a gente não faz isso por mal enquanto pai, né? Mas constantemente tem esse movimento de sem querer a gente negar a emoção da criança, que é bem isso, né? Não, né? Não pode sentir raiva, ou engula esse choro, ou ai, que besteira, esse medo não tem nada a ver, monstro não existe. Pare de gritar, né? Gritando você que não vai brava conseguir que nada, né? Você não tá nada brava, isso não é braveza. Sentir raiva é feio, ou pare de chorar, eu vou te dar um motivo para você chorar de verdade, né? Então todas essas frases, elas são frases e são atitudes, né, de negação de sentimentos. Então com isso a gente invalida o sentimento da criança, não ajuda ela a reconhecer aquele sentimento, não ajuda ela a ter estratégias para lidar com aquilo que ela está sentindo. Então, a gente tem que pensar num novo caminho para construir essas habilidades e ajudar, porque isso vai ajudar na autorregulação. Então, como estratégia assim, primária ou principal, né, eu diria. Então, primeiro que os pais consigam perceber melhor as suas próprias emoções também, porque isso está totalmente amarrado com, né, o comportamento da criança, e tem até estilos parentais em relação a emoções, né? Tem 3 tipos principais, que depois, numa próxima encontro, a gente pode falar disso. E, no segundo lugar, eu acho que é importante ajudar a criança a reconhecer as suas emoções, né? Então, como que a gente faz isso? Desde cedo, a gente já pode fazer isso, como você sabe, do bebê, né? A gente já tá, eu tô com carinha feliz, tô com raiva, olha isso. A gente já tá ajudando, né? Você já tá ajudando ela a identificar
tanto nas emoções dela, quanto ler no seu rosto, ler a leitura das suas expressões emocionais também. E depois, intencionalmente, ajudando a criança a reconhecer. Então, numa situação dessa, que ela tá muito brava porque, por exemplo, no mercado ela queria comprar um doce e não pode comprar um doce, né? Então, vamos pegar esse exemplo clássico aí da Sim, birra sempre por acontece. querer comprar uma... Sempre acontece. Né? Então, nesse momento, e muitos pais às vezes acham que é besteira fazer isso, mas é importante ajudar a criança a entender o que ela está sentindo naquele momento. Que quando eu entendo o que eu estou sentindo, eu tenho mais poder sobre aquela emoção. Né? Então, puxa, filha, eu entendo que você tá muito bravo porque você quer comprar um doce e a mamãe não deixou você comprar um doce. E daí a gente pode caminhar, às vezes, dependendo da situação, para a escolha, que também é a outra forma de desenvolver a autorregulação, ensinar a criança a fazer escolhas. Né? Hoje você não pode levar o doce, você tá chateado, mas hoje você pode levar uma fruta, se você quiser. É um exemplo. Uhum. E o quanto, acho que os pais precisam entender, né, Camila, que de início, pensando que as funções executivas elas só vão se desenvolver a partir dos 6 anos, os pais são as funções executivas da criança. Né? E muitas vezes, essa linguagem, essa conversação externa é algo que no futuro ela vai internalizar. Né? E basicamente Sim. a nossa capacidade de resolver problemas, porque acho que a autorregulação envolve muito essa capacidade de resolução de problema, né? Sim. Ela Sim. tem a ver com o que a gente fala para nós mesmos, né? Depois, no futuro, né? O que eu entendo de uma situação e como... E como que isso vai ser no adulto. Porque se essa criança tá entendendo que ter raiva é uma coisa ruim, como se ninguém no planeta Terra tivesse raiva, só ela, né? Que adulto que ele vai ser? Como que ele vai lidar com essa raiva? Qual o comportamento que ele vai ter, né? Então, eu acho que é nossa obrigação lidar com essas crianças para que elas se tornem adultos bem regulados, né? É uma coisa impossível da gente pensar que vai se tornar um adulto que tem um bom comportamento e que tem uma boa autorregulação se ele não aprendeu isso como criança, né? E aí a gente entra numa série de questões de ansiedade, de depressão, né? Então, a educação emocional, ela é muito importante, né? Porque eu acho que daí, se até a Aninha falou aqui, né, se os pais são as funções executivas da criança, falou que é importante a gente ajudar os pais a entenderem isso. Exatamente, porque se eles não entendem isso, eles vão esperar um comportamento adequado da criança e ela não vai conseguir oferecer. Por quê? Porque ela ainda está em desenvolvimento, ela ainda não tem os pré-requisitos para poder manifestar esse comportamento esperado e adequado, né? E é incrível, realmente, os pais não sabem disso, né? É a nossa obrigação, pensando aqui, quem está aqui enquanto profissional, é a nossa obrigação, né, a orientar os pais nesse sentido, né? Sim, como eu estava pensando justamente isso, né? Como tem vários profissionais, como a gente tem um papel fundamental na psicoeducação dos pais nesse sentido, porque é realmente ajudar com uma mudança de mentalidade, né? É um novo mindset que a gente precisa ter também a respeito da educação emocional. Porque se a gente ajuda eles a entenderem como isso é importante, como eles podem fazer isso, até os comportamentos da criança eles passam a enxergar de uma nova maneira, né? Porque eu vejo que os pais muitas vezes têm aquela leitura de que aquele comportamento é de propósito, que aquele comportamento é para manipular, que aquele comportamento é para ferir, que aquele comportamento é para chantagear, né? E claro, tem questões que a gente sabe que os comportamentos são reforçados, mas também tem muita questão que é do próprio cérebro da criança, da fase do desenvolvimento que ela se encontra, ou até mesmo porque aquela família não ensina a criança sobre as suas emoções, opções do que fazer com aquelas emoções. Exato. Não, o quanto eu escuto isso, às vezes, de uma criança, assim, de, sei lá, 4 anos. Ele me manipula, Gente, é uma criança de 4 anos, como é que ela sabe fazer isso? Sabe? Então, nem assim, tem toda essa muito sofisticação ainda, né? Exatamente, ela não consegue elaborar tudo isso ainda, vamos com calma, né? Mas é engraçado, já entrando agora num outro contexto, né, qualquer coisa a gente volta, mas já entrando num outro contexto, a gente está falando isso, assim, independente do psicodiagnóstico, se é que tem, se é que não tem, né? Só que a gente vai ver a questão, né, da dificuldade de controle emocional, o quanto muitas vezes ela é manifestação comportamental de diversas... Né, pensando aí de diversos transtornos no neurodesenvolvimento, né? O quanto ela afeta, né, TDAH, o transtorno do espectro autista. A gente vai ver na superdotação também uma dificuldade, né, aí de controle emocional, uma intensidade emocional significativa, no transtorno de humor bipolar. Enfim, a gente pode citar aqui o DSM inteiro. O DSM inteiro. Todos. Quanto elas são sensíveis e vulneráveis aí, né,
dentro da questão, né, desse desenvolvimento, o quanto elas são vulneráveis, o quanto elas são frágeis mesmo, né? Acho que isso fica de alerta, o quanto a gente tem que cuidar disso e realmente levar isso a sério e trazer isso para dentro da casa das pessoas e dentro das escolas dessas crianças, porque, né, é algo que eu vejo que impacta muito a funcionalidade, né? A criança com dificuldade de regulação emocional, ela vai ter dificuldade para fazer amigos, ela vai ter dificuldade para aprender, ela vai ter dificuldade para aprender a negociar, né? Então, isso acaba impactando diretamente na funcionalidade dessa criança, né? Priscila, acho que você lida muito com isso no teu dia a dia, né? Com certeza. E, assim, por trabalhar, né, com musicoterapia, eu vejo que a música, ela tem um grande poder, né, assim, sobre as emoções. E nesse trabalho específico de autorregulação, né, e educação emocional, a música, ela pode vir como uma forma, né, que nem vocês comentaram, né, a Camila comentou, né, de compreender determinada situação, compreender a sua emoção, potencializar uma emoção, construir, ressignificar, direcionar, desviar o foco de atenção também, né? E a musicoterapia, ela utiliza esses elementos sonoro-musicais, né, para o tratamento, para a reabilitação, para a prevenção, né, dessas diferentes demandas. E na área do autismo, né, que é a minha área, eu trabalho conforme as etapas do desenvolvimento da criança, né? Então, percepção, imitação, entre a comunicação, comportamento social, teoria da mente, coerência central, funções executivas, né, que vocês comentaram. Então, tudo que precisa ser trabalhado no desenvolvimento de uma pessoa com autismo, né? Então, a gente, sem dúvida, assim, a gente vê um grande resultado com relação à música, porque ela realmente, pegando um link, assim, né, do que vocês explanaram aí sobre as funções executivas, tem estudos, inclusive, que mostram que só o fato da gente ouvir uma música que a gente gosta, né, um instrumento, faz com que o nosso cérebro, digamos, crie novas conexões neurais, novas rotas sinápticas, né, inclusive entre um hemisfério e o outro, e isso possibilita para a criança, né, uma maior quantidade até de caminhos, digamos, para gerir uma situação, né, para planejar, para executar, para resolver problemas, né. E tudo isso é função executiva, né, que o nosso cérebro, digamos, indiretamente está trabalhando através da música. E é engraçado como na música, quando a gente está ouvindo uma música que nos elicita algum sentimento, né, parece que aquilo também faz com que a gente consiga desapegar desse sentimento, né? Eu acho isso uma coisa bem importante. E você estava falando dessa questão aí de ouvir música, como que isso cria conexões neurais. Um dos próximos temas que a gente vai fazer vai ser justamente sobre mindfulness, né? E apesar do que as pessoas acreditam que é ficar sentadinho lá sem pensar em nada, a gente pode né, praticar isso de diversas formas, e uma delas é ouvindo música, né? Então, acho que tudo se encontra, né? Com certeza. Pode falar, Mari. Não, eu ia falar assim, o próprio fato de tocar um instrumento exerce autocontrole, porque para eu conseguir tocar uma melodia, eu preciso controlar o meu próprio comportamento e o meu próprio corpo. Eu acho que isso é fantástico para ensinar para crianças, principalmente para crianças com necessidade especial. Eu acho que isso é muito concreto, assim, então é fácil delas entenderem que a minha ação tem uma reação, né? Então, quando eu ponho o dedo, por exemplo, no pino do teclado, ele toca um som, ele emite o som, né? Exatamente. Então, quanto isso é exercer o próprio autocontrole, né? Sem dúvida, sem dúvida. E até ali, conforme o que a Giovana falou, né? O simples fato de você ouvir uma música faz com que neurotransmissores, né, do bem-estar, o que é dopamina, serotonina, né, tudo isso seja liberado no nosso cérebro, né. Então, o que, claro, automaticamente já diminui fatores estressores, né, ainda mais, né, pensando nesse momento que a gente está também, né. Então, esses neurotransmissores, eles agem como se fosse uma recompensa, né, para o cérebro. Então, quando a gente coloca uma música, né, que a criança gosta, o simples fato de colocar uma música, né, o neurotransmissor vai lá no cérebro da criança e fala, isso é bom, gostei, ó, você precisa mais disso,
né? Então é justamente isso. É uma coisa que a gente nem imagina, mas que está acontecendo ali dentro, né? E é engraçado porque isso é uma estratégia, pensando lá, né, naquilo que eu tinha falado, não sei se isso aparece também para você, Camila. Às vezes às vezes eu trabalho, vou até dar uma dica aqui mais concreta de como que às vezes a gente, querendo ou não, acaba dentro da reabilitação surgindo questões que envolvem autorregulação emocional. E aí uma das estratégias que eu acabo usando é primeiro discutindo ali, né, com a criança. O que ela acha que perder o controle das emoções com que isso se parece. E aí no que ela fala, que isso se parece, é quando eu grito, quando eu jogo ou quebro as coisas. E aí a gente coloca essas coisinhas assim que são comportamentos inadequados numa fileirinha do não posso fazer. E aí depois, na fileirinha do posso fazer, a gente vai pensar em estratégias juntos, né? Então, o que eu poderia fazer no lugar, né? Que é aquilo que a gente falou. Lembrando que quando a gente tira um pino do... Não sei se alguém conhece aquele jogo Jenga. Sabe que a gente vai tirando os pinos? Uma hora, se eu tirar todos os pinos, a torre cai. Então, eu não posso tirar o pino sem colocar outro, né? Então, é essa a ideia. Então, a gente vai tentar achar comportamentos substitutos ali. Então, ela vai e levanta. E direto acontece de alguém falar, não, eu ouço uma música muito, e principalmente entre os adolescentes, assim, que eu atendo, especial, né? Eu acabo também atendendo uma população com necessidade especial, boa parte delas tem autismo. E é engraçado o quanto a música, muitas vezes, é uma estratégia, assim, que acho que aparece em todos os pacientes, né? Uma estratégia comum entre eles, né? Ouvir uma música que eu gosto. O quanto isso traz aí, né, um certo controle, né, das coisas, uma sensação de controle das coisas, né? E até, né, eu vejo até para trazer essa calma, para trazer o controle, e como a música também é utilizada para ensinar para a criança habilidades, né, novas. Por exemplo, em desenhos, né, infantis, essas musiquinhas são utilizadas para reforçar, inclusive, o aprendizado de habilidades. Então, para crianças, né, pequenas, 3 anos, o Daniel Tigre, ele trabalha, o desenho Daniel Tigre trabalha várias habilidades de autorregulação, também reforçando através da música. E que é uma estratégia, né, que os pais podem utilizar com as crianças em casa para reforçar o aprendizado dessa habilidade. Então, disputa de brinquedo, que acontece bastante, quando brigo com meu irmão, guardar os meus brinquedos, enfim, né, como a música tem esse poder também. Exatamente. É verdade, você me lembrou. Às vezes a criança nem desenvolveu a fala e ela já está cantando a música que ela ouve, né? Cantando. Exatamente. Faz a melodia antes de falar, né? E ainda assim, pensando nessa ideia, né, de audição musical, né, de ouvir uma música, a criança colocar uma música para ela, a gente pode também criar uma estrutura de rotina, né, através das canções que você vai colocar para a criança ouvir. E no autismo a gente tem muito essa necessidade, né, de rotina por conta desse cérebro diferenciado que pensa de uma forma, digamos, mais sistemática, né, e que necessita dessa previsibilidade. Então, quando a gente oferece uma noção de tempo, né, um início, um meio e um fim explícitos através da música, torna tudo mais sutil, digamos, e motivador, né? Então, vamos supor assim, estou dando um exemplo, né? A criança não quer tomar banho, sei lá, né? Isso está sendo um fator super estressante aí na casa das mães, sei lá. Então, ao invés de você mandar a criança tomar banho, você começa a cantar a música do banho, né? Então, pegar uma música aí, tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor, do Castelo Rá-Tim-Bum. Então, assim a gente ajuda a criança a modular essa situação, né? Então, essa emoção que já está associada com uma coisa estressante, talvez, né? Então, você consegue utilizar essa rotina através da música, porque tem uma estrutura a música, tem um início, um meio e um fim. Agora eu vou trazer uma coisa polêmica. Vocês já ouviram, pais, quando a gente vem com essa conversa sobre ouvir a emoção, acolher essa emoção, ajudar ele a nomear, identificar essa emoção. Vocês já ouviram do pai falando, por isso que essa geração tá mole, por isso que essa geração tá como é, né? Imagina, as pessoas têm que ser duronas. E engraçado porque eu atendo ampla faixa etária, né? Hoje eu atendo muito mais criança, mas eu tenho um idoso, inclusive, que tem um transtorno de humor bipolar.
agora tem apresentado um comprometimento cognitivo leve, e o quanto a irmã dele faleceu recentemente. E aí ele falou assim, putz, Mariana, eu chorei tanto quando eu fiquei sabendo que ela faleceu, e eu me permiti chorar, porque eu sempre achei que eu tivesse que ser forte. Por que diabos está associado, né, ser forte com não expressar as emoções? Eu queria entender qual a relação das duas coisas, né? E por que alguns pais acham que a gente está transformando essa geração, a gente, digo, né? Não a gente em si, mas todos nós estamos deixando essa geração mais mole, porque a gente está ouvindo mais, né, os seus sentimentos. Gente, é completamente contrário, né? É completamente. Na verdade, Mari, eu até colocaria assim, dizem, né, que é a geração mimimi. Então, que tudo é um problema. É verdade, bem lembrado. Mas, na verdade, isso é uma dificuldade de lidar com as suas emoções, né? De você perceber que, apesar de você estar se sentindo triste, alguma coisa não é adequado, você demonstrar certas coisas no contexto do trabalho, por exemplo, né? Então, isso é uma falta de educação emocional, né? Não é que você está reprimindo, não é que você não vai mostrar aquilo, mas de você entender os contextos, com quem que é apropriado você dividir certas coisas, né? Então, eu acho interessante isso, porque é uma leitura errada. Exato, e eu não sei vocês, eu ouço muito isso. Eu ouço muito isso. Sim, porque, bastante. Acho que até é uma crença que dificulta, né, esse processo da educação emocional. E acho que tem a ver muito com os valores da geração anterior, né? Porque nem se falava sobre isso. Então, assim, eu cresci desse jeito, então por que não vai dar certo com o meu filho se ele replicar o mesmo modelo? Mas a gente tem que pensar, será que deu mesmo certo? Não tiveram lacunas nessa educação emocional? Como que esse adulto hoje lida com suas próprias emoções? Como que ele resolve os conflitos no trabalho, resolve os conflitos conjugais, resolve os conflitos pai e filho? A Aline perguntou aqui, Camila, como que a gente faz para ajudar a criança a falar sobre os seus sentimentos? Ela já tinha falado que ele tem 7 anos, né? Aline, eu acho que a primeira coisa é você pensar assim, que talvez ele não esteja nomeando sentimentos porque ele não esteja identificando, né? Que não seja simplesmente uma resistência de compartilhar isso com você. Então, sempre ajuda, e isso é uma coisa que a gente faz no consultório, você dá algumas alternativas para a criança, né? Então, você está se sentindo mais pro lado da alegria ou da tristeza? Acho que mais pro da tristeza. Daí você começa a destrinchar, né? Mas é tristeza mesmo? É raiva? É solidão? Né? Enfim, você começa a destrinchar para começar a ajudar essa criança a lidar com isso. E outra coisa é que, às vezes, quando a gente pergunta diretamente para a criança o que ela está sentindo, ela pode até se sentir acuada de conversar sobre aquilo se vocês não têm essa cultura em casa. Né? Então, às vezes, começar por termos paralelos, né? Me conta se alguém fez alguma arte na escola hoje, ou se alguém foi elogiado na escola hoje. E aí você começa a perguntar, e como que você sentiu? Né? Você também é elogiado? Você também apronta arte? Como que é isso? Tem alguém que faz alguma coisa na escola que você não gosta? Né? Vou pegar um gancho na fala da gente agora. Pode falar, Camila. Não, eu acrescentaria também no que a gente está falando, né? Para essa mãe também prestar daí muita atenção em como vai ser a reação do filho dela quando ele começar a falar sobre emoções, porque isso também vai ser um fator que ou vai ajudar ele a se abrir cada vez mais ou a se fechar cada vez mais, né? Então, porque a partir do momento que ela começar a instruir ele nas emoções, começar a estimular esse tipo de conversa, em algum momento ele vai falar. Né? Porque ele vai aprender, um caminho novo que ele vai ter que aprender. Talvez demore um certo tempo, mas ele vai começar a fazer isso. Só que se ele faz isso e a gente como pais reprime, né? Então, por exemplo, numa situação de raiva, né? Se ele fala, expressa, e a gente, não, mas você não pode sentir isso, que feio você tá sentindo raiva. A gente vai dificultar, vai fechar um canal que a gente estava tentando construir. Eu pensei rapidinho, Mari. Não, pode falar. Numa estratégia agora que vocês comentaram nisso, que também é uma experiência, né, dentro da musicoterapia que a gente chama de recriação.
recriação de uma música, né? Então, a gente pode cantar com a criança ou para a criança uma música que melhor se encaixa naquele momento. Então, claro, não precisa exatamente ser do repertório musical da criança, né? Mas uma música que a gente consiga pensar que se encaixa naquele momento. E aí a gente tá, digamos, que nem foi comentado, emprestando as palavras do autor dessa música para a situação que a gente está vivendo, que está acontecendo com a gente, né? Que está acontecendo com a criança. Porque muitas vezes é muito difícil a gente trazer o conteúdo de uma forma muito direta. Então, sutilmente você utiliza a história, a experiência do outro na música, né? Para trabalhar o seu conteúdo. E isso é uma forma muito interessante. Eu acho que bom que você falou antes de mim, então, que eu pegar o gancho nessas falas. Agora puxando o lado para neuropsicologia, obviamente. Enquanto aí, responder questões abertas, porque eu fico lembrando da minha infância e com o que eu aprendi hoje, né, dentro da neuropsicologia. A minha mãe vinha me perguntando, como que foi na escola? Eu falava, bem, e não falava mais nada. E isso deixava ela louca da vida, ela detestava essas perguntas. E eu detestava essa pergunta, entendeu? Eu odiava quando ela me perguntava questões abertas. Me pergunta o que você quer saber da minha escola. É isso que eu pensava. Por quê? Porque questões abertas, conseguir responder questões abertas vai exigir do que a gente chama de flexibilidade cognitiva. E a flexibilidade cognitiva é uma coisa que a gente vai desenvolvendo ao longo do ensino fundamental. Então, responder questões. O que é flexibilidade cognitiva, né? É a nossa capacidade de entender outras perspectivas, pensar em soluções para problemas. Geralmente, no dia a dia, quando a gente encontra uma pessoa muito teimosa ou que é difícil de negociar, a gente fala, nossa, como essa pessoa é rígida, como ela é inflexível. Tem tudo a ver com esse conceito, sabe? Então, como ela tem ainda, né, essa habilidade em desenvolvimento, pode ser que seja difícil responder questões abertas. Então, a gente tem que tomar cuidado com que tipo de questão eu tô fazendo também, né? Então, assim, se eu pergunto, como foi na escola? A mãe tá louca para saber, mas nem toda criança vai responder a esse tipo de questão mais aberta, né? Talvez, assim, algumas questões mais específicas facilitem com que ela, né, fale mais sobre o dia dela, consiga se expressar de maneira mais apropriada. Teve alguém aqui que perguntou uma outra coisa que já ficou para trás, mas só que eu tô com medo de esquecer. Que alguém perguntou, Gi, eu acho que essa questão é para você responder, Gi. O que é a intensidade emocional na superdotação? Ah, legal. Então, na superdotação, a gente tem essa questão da intensidade emocional, que é justamente que a gente percebe que muitas pessoas com superdotação, elas expressam esses sentimentos de uma forma muito forte, ou então que elas acabam processando essas emoções até de uma forma mais rápida, né? Então, por exemplo, na alegria parece que a criança tá histérica, né? Os pais até tentam abafar um pouco, tipo, não, tá tudo certo, né? E quando tá triste parece que é aquela coisa muito dramática. Ou então, nesse processamento da emoção, quando a criança tá com raiva, por exemplo, né? Ela tem uma crise de raiva muito grande, uma birra muito grande, mas assim, em cerca de 2 minutos, ela já processou aquela informação e ela para de ter aquele comportamento que estava relacionado à raiva, né? E aí os pais costumam rotular essas crianças de dramáticas, de birrentas, sendo que existe um porquê disso. Né? Da mesma forma como a informação cognitiva é processada diferentemente na superdotação, também a informação emocional é processada, né? E isso também tem a ver com a autorregulação, né? Então, a gente tem crianças, inclusive às vezes que tem um diagnóstico equivocado, né? Por esse aspecto da personalidade delas, digamos assim, né? Em que elas têm dificuldade de autorregulação, em que se espera que a criança esteja no mesmo nível emocional do que ela está no cognitivo, e isso é muito importante também de ser, não vou entrar tanto nesse assunto porque eu acho que superdotação eu fico aqui falando até amanhã, mas enfim, né, a gente tem que entender que existe também uma sincronia no desenvolvimento, né, que às vezes o cognitivo está num nível e que o emocional não, né, então essa questão da autorregulação é justamente isso, que a gente consiga ajudar a criança a equivaler um pouquinho melhor. Opa, minha bateria tá acabando. Mas tem bastante dúvida sobre superdotação, por incrível que pareça. No caso da superdotação, como funciona a autorregulação em uma criança? Acho que até a Camila pode ajudar nessa. E a Priscila também. Como funciona em uma criança que entra em crise de choro e relata que não consegue parar de chorar?
Eu acho que cada bom, vou começar daí. A Priscila veio aqui juntos também, Priscila sugerindo. Que isso deve acontecer muito, né, Pri, nos seus atendimentos. Também, às vezes acontece. Eu vejo assim, né? Quando tem uma onda emocional, né? A criança tá no meio disso, seja raiva, seja tristeza, né? A primeira estratégia que a gente deve pensar é como acalmar essa criança. E o que funciona às vezes para uma não funciona para outra, né? Então tem várias sugestões, tem os potinhos, dependendo da idade também, né, pessoal? Depende da idade. O pote da calma, respirações, técnicas de mindfulness, abraço, dar a mão para a mãe, dar uns pulos no lugar, às vezes um tempo sozinho. Então, acho que a gente tem que, cada pai, né, conhece bem, vai conhecendo o seu filho e testando essas estratégias, sugerindo, né, para a criança, você quer, eu posso te dar um abraço? Você prefere ficar um tempo sozinha e a mãe, o papai fica aqui do teu lado enquanto você se acalma? Ou você quer escutar uma música? Então, eu sempre, né, incentivo os pais a, junto com a criança, primeiro a tentar acalmar para depois poder conversar. A gente sabe que também são duas coisas, né, que não funcionam, o cérebro andar de cima, o cérebro andar de baixo, né, na mesma hora. Se a onda emocional está muito grande, não é aquela hora que a gente vai resolver conflitos. Eu não sei o que a Pri pensa sobre isso também, Pri. Eu acho que é muito importante, assim, a gente pensar em cada caso mesmo. Então, a gente precisa avaliar muito bem qual que é a função daquele comportamento no momento. Então, assim, se a criança está numa crise, chegou num estágio de crise, não tem o que fazer. A criança, ela já não consegue mais ter consciência nem do porquê que ela está chorando, muitas vezes, né? Então, a gente precisa, nesse momento, eu acredito que a maior estratégia é tentar acalmar, desviando o foco de atenção. E aí a música vem de uma forma muito boa, né? Porque a gente consegue utilizar esses recursos sonoro-musicais para tentar desviar o foco. Agora, se é um comportamento mais com função, por exemplo, de birra, às vezes no momento, então talvez essa birra tenha uma atenção. Então, você simplesmente continuar a terapia, né, ser indiferente a esse comportamento de birra, vai fazer com que a criança, né, pare de repente e continue na atividade. Então, acho que realmente precisa avaliar bem qual que é a função do comportamento para a gente ter a conduta bem específica, né, para não estar reforçando e tá tendo a conduta certa, que nem a Camila falou. Exato. E dependendo da faixa etária, eu acho que vale a pena, acho que ajudar a criança identificando seus estados emocionais anteriores até culminar na crise, né? Então, assim, geralmente ela não tá bem e de repente tem a crise. Né? Ela tá bem, começa a ficar um pouco incomodada, aí ela já chega a ficar irritada demais, aí ela perde o controle. Né? Então, antes de perder o controle, principalmente para as crianças com dificuldade de comunicação, a gente usa, às vezes, ou cores ou números, para que ela consiga comunicar, porque algumas crianças não vão conseguir comunicar esse estado anterior, antes dela chegar na crise. Então, geralmente eu faço uma fichinha, eu vou falar o que eu faço, que já dando uma estratégia pontual. Eu faço uma fichinha de 1 a 5. Então, 1 é o estado dela bem calma, bem tranquila, e aí ela vai descrever como é que ela tá quando ela tá bem tranquila. O 2 é quando ela tá um pouco incomodada, e aí como é que ela tá e o que ela já pode fazer para não chegar a esse ponto. Aí o 3 é um pouquinho mais intenso, o 4 é bem intenso e o 5 já é a crise. Então, quando chega no 5, não tem mais o que fazer. Por isso que a gente tem que fazer algo antes de chegar nesse número 5, sabe? E eu acho que, assim, pensando não só nas crianças com neuroatípicas, mas nas crianças neurotípicas, muitas vezes elas, pela própria questão, né, da imaturidade, nem sempre elas vão conseguir dizer claramente ou comunicar que estado elas estão. Eu acho que a gente tem que saber, quem convive bem com essa criança, seja o professor ou sejam os pais, saber identificar bem quais são os gatilhos, como que ela está, só pela expressão facial ou pela forma com que ela está se comunicando, pelo tom de voz que ela está falando, antes dela conseguir usar por si só, né, essa estratégia de comunicação. E é engraçado porque se você usar ou as cores ou os cartões com os números, eu entrego para a criança. E ela pode, né, sempre, quando eu de repente se eu vou perguntando em algum outro momento onde eu acho oportuno, ela pode me mostrar o cartão, ela não precisa verbalizar para mim, sabe? Eu tô me sentindo assim, assim, assado, porque nem sempre ela vai estar afim, né? Não, Mari, mas eu vou complementar, porque assim, a Patrícia colocou ali na questão da superdotação que a filha dela tem pensamentos muito rápidos, etc.
Isso é uma coisa que acontece mesmo na superdotação, Patrícia, e que provavelmente vai acontecer pro resto da vida dela, né? Então, eu acho que vai muito de encontro com o que a Mariana estava falando, dela perceber quais são esses gatilhos, quais são os momentos que ela fica mais estressada com isso, porque com certeza vai ter uma situação específica ligada a isso, né? Ela tá ansiosa com a tarefa de casa, ela tá ansiosa porque ela tá sem nada para fazer, porque no tédio, né, os pensamentos aceleram. Então, de você também identificar isso e ajudá-la a identificar, para que nesses momentos ela tenha uma estratégia. Então se ela tá entediada, que vocês tenham 2 ou 3 atividades que ela pode fazer dentro de casa, que agora na quarentena isso é bem importante, né? Que ela tenha essas atividades para fazer e que ela vá fazê-las nesse momento que ela sente que o pensamento está acelerado. E eu conheço a mocinha e eu sei que ela consegue fazer isso. Até as técnicas de mindfulness, né, são excelentes para essas questões de pensamento acelerado, né? Eu uso bastante com crianças também no consultório, né? Eu tenho formação também em mindfulness infantil, e é excelente também para acalmar, não que vá mudar a estrutura, né? Mas para acalmar, para trazer uma âncora para o presente mesmo, ajudar até a prestar atenção e conseguir chegar nessa conclusão. Quais são esses pensamentos? O que eu estou sentindo no meu corpo? Isso vai dando a pista para aquela criança ou para aquele adolescente também do que é, né? Quando você estava falando, Mário, peguei nem sei se dá para ver, né? Que é bem isso que você falou. Né? Que daí dá um visual aqui para os pais, né? Que são os números e as carinhas. Você tem um livro aí, Cami, ou não? Porque eles pediram dica de livro, só que as dicas dos meus livros são todas em inglês. E esse é em inglês, esse livro é em inglês. Vou pegar. Isso, eu tenho esse também. Tem também? Tenho, vou pegar os outros, peraí. Que eu acho esse um recurso bem legal para trabalhar, né, com essa questão da raiva, né? Essa daqui é uma escala de estresse, então de 1 a 5. 5-point scale. Mas essa tem mesmo. em português, tem aquela sériezinha O que fazer quando? O que fazer quando eu me irrito demais? O que fazer quando eu tenho medo demais? Isso, eu tenho também, Gi, só que tá lá no meu consultório. É ótimo esses, exatamente. O que fazer quando eu me irrito demais? Das crianças pequenas, eu indico esses aqui também, que é quando me sinto... Para as crianças pequenas, não sei se deu para ouvir, não sei se, quando me sinto, né? Esse daqui acho que para crianças a partir de 3 anos é muito legal. Que é quando me sinto triste, quando me sinto amado, quando me sinto feliz, quando me sinto com inveja, quando me sinto irritado. E ele tem as 3 bases da educação emocional, né? Ajuda a criança a identificar no corpinho dela o que ela sente quando tem aquele sentimento, sugestão de situações em que ela sente aquela emoção. E também trabalha com algumas opções do que ela pode fazer. Tem mais um que eu queria mostrar também, só que eu acho que eu deixei no consultório. Isso que dá uma raiva, né? Eu nunca tá aqui quando eu preciso. Tudo dividido. Mas aí qualquer coisa a gente vai postar depois no nosso Instagram. Qualquer coisa a gente posta no Instagram e vai se marcando, Cami. E Pri, se vocês tiverem alguma coisa, a gente vai para os pais, para quem tiver, a gente vai falar depois os Instagrams de cada uma. Gente, vocês estavam falando... Onde compram esses livros? Vocês encontram na internet, com certeza. Aqui em Curitiba a gente tem onde recomendar, mas acho que vocês de Lane é de São Paulo, né? Então, de Curitiba? Então, na Sapiens. Aí, quem falou de 1 a 5, desse que eu e a Cami mostramos, a Amazon entrega muito rápido. Ela importa... Super rápido. Super. Rápido. Nossa, é incrível. Se alguém quiser aqui o nome... E a mesma coisa para a Aline. Se você procurar na internet livro de mindfulness para crianças, tem muita coisa em inglês, mas também alguns em português. Tem o baralho. Tem o Quietinho Feito um Sapo. O baralho, tem o Quietinho Feito um Sapo, que também é bem legal, que é sobre mindfulness para crianças. Eu tô olhando aqui também, ver se eu tenho mais algum. No fim aqui da nossa roda. Vocês têm mais perguntas? A gente fecha com algumas perguntas aí. Vamos ver aqui no chat. Bom, enquanto as pessoas vão falando, eu vou só fazer uma propaganda nossa. Pessoal, então assim, eu acho que esse tema mobiliza muitas pessoas, é de interesse de muita gente, né? A gente
percebe que as pessoas têm cada vez mais buscado, né, materiais e informações sobre autorregulação emocional. E pensando nisso, a gente em breve, não tão em breve, mas logo em breve, a gente está estruturando um curso bem bacana sobre autorregulação emocional. Vai ser multiprofissional, então a gente vai compor esse curso, né, com musicoterapeuta, com terapeuta ocupacional que trabalha com integração sensorial, que isso vai ter reflexo na autorregulação emocional, com fonoaudiólogo que trabalha aspectos da comunicação que são importantes para a autorregulação emocional. Então vai ficar um curso bem completo. A Camila vai participar, a Priscila vai participar. Então vai ficar um curso bem completo e assim super ótimo, tanto para profissionais que querem aprender um pouco mais, que às vezes não atuam diretamente, né, com essas questões, mas elas permeiam todo o atendimento, né, independente da área que a gente, né, for. Então, acho que vai ser um curso bem bacana. Então, já fica o convite aí para vocês irem acompanhando, que logo, logo a gente vai ter algo, né, dentro dessa área. Então, a gente vai falar, então, os Instagrams, a autorregulação emocional no sono e sono. Nossa, vai ficar nossa, são dúvidas muito interessantes, né? Dá vontade de ficar aqui falando o tempo todo nesses assuntos. Acho que o que a gente pode adiantar é que tem muita relação, né? Eu acho que a qualidade do sono tem muita relação com nosso estado emocional, principalmente ansiedade e depressão. A gente vai ver uma relação bem importante com o sono. Inclusive, o sono tem sido associado até a diversos diagnósticos. A gente estava falando da superdotação, então é comum, às vezes, ou uma hipersonia ou uma hipossonia. Então, eu tenho visto cada vez mais crianças que vêm para o diagnóstico de superdotação e tem uma questão de, né, um sonho muito vívido ou muito intenso, ou terror noturno associado aí ao sono, tá? Mas, enfim, o Instagram, a Giovana travou para mim. Travou para vocês? Eu tô colocando o Instagram aqui, por isso que eu travei. Então tá bom. Então tá. Lá, a Giovana já foi mais espertinha. Ela já mais tá colocando rápida. o Instagram ali. Bom, gente, então eu queria agradecer muito mesmo a Priscila e a Camila, que são profissionais que a Priscila eu já conhecia há mais tempo, a Camila eu passei a conhecer através da Giovana para a organização dessa roda, e aí passei a seguir o Instagram dela e super admiro agora, sou super fã já. Então, eu quero agradecer muito vocês duas, eu acho que foi muito bacana ter vocês duas aqui discutindo esse tema, pena que é muito rapidinho e tem muita coisa para falar, né, e vocês têm aí muita base para falar sobre isso. Então, foi só uma amostra, né, daquilo que a gente tem ainda para conversar. Não sei, agora deixa eu falar. Eu acho que tanto a Cami quanto eu, a gente, né, ficaria aqui falando eternamente também, assim como vocês, porque a gente ama, né, muito trabalhar com essas crianças, e a gente agradece, eu agradeço de coração mesmo o convite, foi um prazer estar falando aqui com vocês, ao lado de profissionais tão competentes, e por todas vocês, mães, terapeutas, profissionais aí que estavam acompanhando a gente aí. Muito obrigada. Agradecemos também, muito muito. Obrigada, Giovana, Mariana. Opa, cortei. Pode falar, depois eu falo. Não, eu só estava agradecendo a participação de vocês, mas pode falar. Então, eu só queria agradecer também o convite da Giovana, da Mariana, né? São duas profissionais extremamente competentes que eu admiro muito. Então, para mim é um privilégio estar aqui junto com elas, debatendo esse assunto que eu tenho considerado cada vez mais relevante e importante, né, nesse momento que a gente vive, pensando no futuro, né, dessas crianças, desses adolescentes que estão em formação. Adorei conhecer o trabalho da Priscila também passei a admirar. E obrigada a todo mundo, todos os pais profissionais que estiveram participando dessa roda também, que foi riquíssima. Obrigada, gente. Agradecemos muito. Sigam a gente lá no Instagram, porque a gente vai lançar o curso em breve. Se vocês têm interesse nesse assunto, é super importante. A gente vai fazer um curso mais voltado para pais, mas que também vai ter dicas mais voltado para profissionais, mas que também vai ter dicas para os pais, né? A gente vai ter módulos. Então, se isso é uma coisa que interessa a vocês na sua prática parental também, é importante, né? É um desafio que a gente tem na clínica, né, Mari? De convencer os pais, às vezes, da importância disso,
mas é realmente muito importante, então a gente está fazendo esse trabalho aí de difundir esse conhecimento. E a gente vai pôr, siga também no Instagram, porque daí eu vou pôr os livros, as dicas de alguns livros que não estão aqui, inclusive, porque pediram ali, né, eu vou pôr os livros, tá? Algumas dicas de livros nos nossos Instagrams e vou marcar vocês também para vocês saberem aí o que a gente acha interessante, de onde a gente tirou essas ideias todas. Então é isso, gente. Boa noite para vocês. Muito obrigada Vai a estar todo mundo. Se alguém quiser rever, vai estar no IGTV e no YouTube. Beijo, boa noite. Não esqueça de falar da próxima roda. A próxima roda vai ser ainda sobre autorregulação emocional, só que vai ser mais específica para a questão parental, né? Então, até o título calma aí que eu sempre me confundo. Pais conscientes, filhos... Como que é? Filhos do quê mesmo? Maduros? Eu sempre confundo. Vai ser com a Larissa Gaglione, que inclusive está presente aqui nessa roda. Desativa o microfone dela aí, Mari, para ela poder falar alguma coisa. A Lari vai como participar. Que é? Pais conscientes, filhos... Toda hora eu esqueço essa palavra. Saudáveis emocionalmente. Saudáveis que o forte quase não vai fazer título. Né? Mas é justamente para falar sobre essa questão, né, da função dos pais na autorregulação dos Pronto, filhos. Larissa já está com voz. Lari, fale pra gente um pouquinho. Dá um spoiler. Acho que tá um pouquinho instável aqui. Que bom que vocês só me liberaram agora, gente, porque eu tava assim, tipo, caraca, quanta coisa legal, quanta coisa boa. Já queria trocar, já tô querendo que acabe essa quarentena para marcar um café. Eu também. Eu falei isso pra certeza. Gente, muito bom. Tô super animada, tô preparando alguns materiais, assim, até pra gente poder alguns pontos bem específicos, né? Porque como as meninas viram aí, é tanta coisa para falar que a gente tem que tentar ser sucinta. E eu não sou muito dessas, né? Falo pra caramba. Então, tô super animada. Acho que foi muito positivo ter essa visão de outras linhas, né? Outras abordagens, e tudo se conversa, né? Como é interessante essa coisa do você poder auxiliar os pais a identificarem também suas emoções, permitirem que seus filhos percebam suas emoções, principalmente, né? Pensando como uma psicóloga corporal, que eles sintam acima de tudo, acima de reconhecer em termos de nome, porque às vezes nem a gente sabe o nome da emoção, né? Quem somos nós para dizer para o filho, né? É isso. Então a gente deduz, a gente imagina, a gente ajuda ele a tentar levantar hipóteses sobre aquilo. Então acho que vai ser uma conversa bem importante até para auxiliar os pais e auxiliar os profissionais a entenderem a importância de contatar os pais, porque eu acho que trabalhar com criança, apesar de eu não trabalhar mais atualmente, trabalhei um bom tempo, trabalhar diretamente com os pais e com as angústias dos pais também, né? Então, foi muito bom, adorei mesmo. Queria que tivesse mais algumas boas horas, quem sabe semanalmente. Mas estaremos juntos aí, né? No dia 8. Espero todo mundo aí, quem puder participar, as meninas, colegas de profissão, uma honra estar aqui com vocês, ouvindo vocês, né? Além de acompanhar o trabalho de todo mundo. Espero ter vocês aqui também para a gente discutir um pouquinho mais. Isso. Amanhã a gente já vai abrir para inscrição. Já vou abrir hoje, Mari. Já vou abrir hoje. Vou colocar lá. É o que eu falei, né? Não dá autorregulação emocional, é o que eu não tenho. Falaram um grupo de estudo, sim, vai ter o curso, depois a gente vai abrir grupo de estudo. Fiquem tranquilos, gente, tá tudo certo. Vai ter tudo. Vai ter tudo isso. Tá bom? Mas, gente, muito obrigada pela participação de todos e boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, até a próxima. Pessoal. Até mais.